Tem uma vontade irresistível de saborear a melhor informação? Dos artigos de opinião até ao acesso antecipado aos Podcast Plus e muitas mais vantagens em ser assinante Observador. Desfrute de tudo como se fosse a última dentada. Não fique de água na boca e aproveite a nossa campanha limitada aos primeiros 500 assinantes. Assine agora em observador.pt por apenas 95 cêntimos por semana. É o preço de um pastel de nata. E o campeão é na Rádio Observador, com a avaliação e a pontuação aos protagonistas do dia no mundo do desporto. Vamos olhar para as partidas de ontem de Sporting e Benfica e fazer a antevisão do Futebol Clube do Porto, que joga mais logo, a partir das 6, frente ao Santa Clara. Mais uma emissão especial de desporto para acompanhar aqui na Rádio Observador ao final da tarde. Para a avaliação aos campeões de hoje, tenho comigo o Pedro Henriques, o Luís Pinto Coelho e também o Gabriel Alves. Muito bom dia, campeões. Vamos começar por essa derrota do Benfica em Rio Maior, frente ao Casa Pia, por 3-1. Bruno Lage admitiu demérito do Benfica nesta exibição de ontem. Falou depois com os adeptos insatisfeitos antes da entrada no autocarro. Diz que vai resolver a situação, pede que o ajudem também nesse sentido. Gabriel Alves, pediu o teu comentário a esta partida. Houve de facto demérito do Benfica, ou temos de falar também, claro, no mérito do Casa Pia, que vem fazendo um ótimo campeonato? Olha, eu começo exatamente por aí, bom dia, pelo mérito do Casa Pia. Quem ganhou foi o Casa Pia. O Casa Pia venceu bem, e tem um treinador que, por sinal, eu trouxe-o aqui ao campeão, aqui há uns 2 meses atrás, 1 mês e meio, 2 meses atrás. Por causa de um artigo internacional, não era? Exatamente, que pouco olhado, aqui olha-se mais para aquilo que é de facto. Eu compreendo, atrai naturalmente mais as pessoas, que são os grandes emblemas, mas a verdade é que lá fora estão de olho atento, obviamente, em relação àquilo que também se passa cá dentro, porque hoje a informação é global e, obviamente, o futebol é um negócio internacional, é um negócio mundial e, obviamente, que andam atentos àquilo que se passa nos diversos países e atentos, naturalmente, também, e felizmente que assim é, ao nosso país. Pela positiva e também pela negativa. Não se pode esconder aquilo que é negativo, tem que, obviamente, pôr-se a claro, tem que ser transparente. A verdade é que João Pereira foi galardoado, digamos assim, com um artigo muito interessante que na altura aqui o trouxe, exatamente aqui no país vizinho, num jornal que é um dos jornais que marca a atualidade desportiva, não só em Espanha, mas também em termos europeus e mundiais, que é o jornal A Marca. Pois bem, João Pereira esteve muito bem na conferência de imprensa, muito bem, um senhor, um verdadeiro senhor. Não me apareceu ali a gabar-se, tipo vaidoso, não. Conciso, objetivo, pragmático, mostrou que estudou muito bem aquilo que é o Benfica, disse que tinha estado no Benfica-Barcelona, esteve no estádio, e, portanto, denotou trabalho. E isso, para mim, é, de facto, um ponto que tenho que pôr já devidamente sublinhado. Quanto ao resto, é evidente que o Casa Pia foi superior, foi melhor que o Benfica, ganhou. O Benfica cometeu erros que um candidato ao título, obviamente, tem que, naturalmente, estar preparado para não os cometer, mas o mérito é também daqueles que têm capacidade de tirar partido dos erros dos adversários. Olha, assim acontece quando equipas portuguesas jogam com os grandes tubarões lá de fora. Os Reais Madrid, os Barcelonas, os Manchester, etc., por aí tal. Portanto, sendo equipas muito mais poderosas em valorização dos jogadores, portanto, naquilo que é a qualidade do plantel, obviamente que os treinadores estudam e depois tentam fazer aquilo que o Casa Pia quis fazer a nível interno, superiorizar-se àquilo que é à partida, e a verdade é assim, tem um orçamento maior, tem um valor de mercado maior e superiorizar-se. É evidente o que as equipas portuguesas fazem e depois é altamente galardoado quando se consegue aquilo que é um bom resultado e ficamos todos satisfeitos, obviamente. Quanto ao Sr. Bruno Lage, eu só deixo aqui uma mera questão. Tudo aquilo que se passou e que está hoje na imprensa e está nas redes sociais, era o Sr. Bruno Lage, treinador de futebol do Clube Sport Lisboa e Benfica, uma marca portuguesa, do negócio futebol, em termos internacionais, a empresa cotada em bolsa, em que o seu
principal ativo é o futebol do clube. Era o treinador desse clube, desse futebol do clube, ou era um daqueles adeptos, muitos adeptos, que há no Benfica, no Sporting, no Porto, sei lá, no Real Madrid, no City, no Juventus. É porque uma coisa é ser treinador de uma empresa, de um clube de uma empresa, outra coisa é ser adepto. E nos adeptos, há adeptos e adeptos, não são todos iguais, como é óbvio. Felizmente, há aqueles adeptos, aqueles 50, 100, 80, 70, que gritam 200, até 300, 400. E há aqueles adeptos que vão às Assembleias Gerais com o seu voto para decidir o futuro daquilo que é, portanto, a empresa. Por exemplo, o Benfica, o Porto e o Sporting, o principal acionista são os clubes. Portanto, os adeptos é que são, os adeptos, os sócios, obviamente, é que são quem manda nos clubes. E esse grande número de sócios, quando quer decidir alguma coisa de facto em prol do clube, vai às Assembleias, não é às Assembleias, e não fica a reclamar, digamos, ou a gritar na rua, ou ali e acolá, ou então aos gritos no café a discutir aquilo que o treinador fez de bem ou mal. Portanto, eu pergunto, quem é que esteve ontem no final do jogo? Era o Sr. Bruno Lage, treinador do futebol da equipa Sport Lisboa e Benfica, marca registada, portanto, ou era um adepto? Muito bem. Luís Pinto Coelho, como é que olhas para a prestação do Benfica? Entra aqui numa fase um pouco mais complicada, depois do desaire europeu também já tem tido dificuldades nos últimos jogos na Liga Portuguesa. A que se deve este momento menos bom do Benfica de Bruno Lage? Olá, bom dia. Sim, são nos últimos 4 jogos do campeonato, são 3 derrotas, por isso é uma fase complicada para o Benfica. Eu sinceramente não esperava muito de Bruno Lage, não sou um grande fã de Bruno Lage, acho que é muito disto, consegue um jogo bom, mas depois não consegue regularidade, e eu não. O que me estranhou foi Rui Costa, sendo um homem do futebol, achar que aqueles 6 meses, quando Bruno Lage assume a equipa, se iam repetir novamente. Eu acho que é um erro estratégico de Rui Costa, e não vejo grande futuro para Bruno Lage no Benfica. Vamos ver até se calhar as coisas não correrem bem na quarta-feira, se aguenta muito mais tempo, e este áudio que agora, não é, veio cá para fora também não vai ajudar em termos de balneário, obviamente, não é? Se me parece que o balneário já não era, já não estava muito com Bruno Lage e notava-se ali alguns problemas, agora depois deste áudio vir cá para fora, obviamente que os jogadores vão ouvir, e não vai ser muito fácil para Bruno Lage inverter este ciclo, mas há que dar os parabéns aqui ao Casa Pia, ao João Pereira, que está a fazer um belo trabalho. É um treinador de futuro, de qualidade, e ontem ganhou com toda a justiça. Acho que o Casa Pia faz um belo jogo a todos os níveis, e ganha com toda a justiça, e está a fazer um campeonato muito acima do esperado. No site do Observador e nas plataformas de podcast pode ouvir o Sem Falta. De resto, há já 2 edições deste podcast do Pedro Henriques que fazem a análise quer da partida do Benfica, quer do Sporting, partidas que aconteceram ontem. Pedro Henriques, a que se deve este desaire de Benfica em Rio Maior? De facto, o Casa Pia está aqui a fazer um bom campeonato, mas há debilidades que conseguimos identificar na forma de jogar do Benfica e no seu próprio 11? Sim, temos vindo a dizer que este é um campeonato de grande irregularidade no que diz respeito aos grandes, e se calhar que o campeão, já dissemos isso a miúdo, enfim, várias vezes, que pode ser o menos mau. E, portanto, essa irregularidade está normalmente pasmada nas 3 equipas, sendo que talvez o Sporting aqui leva alguma vantagem. Agora talvez tenha conseguido aqui arranjar algum equilíbrio com a saída depois do João Pereira, naquele momento mais difícil do Sporting. Mas, de qualquer maneira, também se mantém a irregularidade, basta ver o que aconteceu na competição internacional. Eu acho que há aqui as duas coisas. Quando uma equipa grande, que tem sempre planteios superiores, até pela virtude do dinheiro que pode investir nos jogadores, perde ou não ganha, obviamente tem que haver sempre algum demérito dessa mesma equipa por não conseguir superiorizar-se em relação ao seu adversário. Mas ontem, claramente, se é que é só uma questão de percepção também, acho que há muito mérito do Casa Pia, da maneira como os jogadores do Casa Pia encararam o jogo, jogaram, com o tal mérito também posto nas costas, nos ombros do seu treinador, João Pereira. Portanto, há aqui, eu acho que este é daqueles jogos que nós até olhamos mais para a equipa que ganha, isto é, e que consegue um resultado sobre o grande, do que propriamente
propriamente para o demérito da equipa grande que perdeu. De qualquer maneira, também gostava de fazer aqui uma nota de realce, que tinha aqui já o apontamento, e que o Gabriel Alves, de certa forma não, como ele sabe sempre muito bem fazer, acabou já por tocar, porque eu acho que primeiro, o Bruno Lage, independentemente do futebol ser emoção e ser tudo aquilo que nós sabemos que é o futebol, e quando lá estamos metidos no meio de uma circunstância, uma situação, vem o nosso instinto mais animal, como costuma dizer, ao de cima, e perdemos um bocadinho às vezes a noção das coisas. Mas o Lage tem que ter, obviamente, cuidado com o tipo de linguagem, num momento difícil. A gente sabe que esta é a linguagem do futebol, mas a maneira como depois disparam as frases e aquilo que se diz e que se mistura com palavrões, depois dá aquilo que a gente está a ver na internet, que é dizer que o Bruno Lage já disse qualquer coisa sobre o Benfica, adjetivando com nomes menos próprios, e se calhar obviamente não era essa a intenção foi usar os palavrões um bocado como vernáculo para de alguma maneira se colocar ao nível também do adepto e ao mesmo tempo exteriorizar a sua frustração pelo que está a acontecer. Agora, eu tenho muitas dificuldades, eu sei que as pessoas que vão ouvir isto que eu vou dizer não vão estar comigo, mas tudo bem, eu tenho muitas dificuldades em ver as equipas no final dos jogos, a dar as voltas olímpicas, a ir ter com os seus adeptos, depois quando corre mal irem lá para a frente para ouvir os insultos. É sério, tenho muitas dificuldades em relação a isso, eu não concebo o desporto nesse contexto, porque se o lado positivo e bom, que é da união e da comunhão, faz algum sentido, depois temos o reverso da medalha, e esse reverso da medalha é tão baixo, é tão mau, que eu acho que não faz para mim sentido. E depois, as decisões que os clubes têm que tomar é exatamente isso, é em locais próprios, não é atrás das grades. Das grades, os gradeamentos que separam naturalmente os adeptos daquilo que são os autocarros, etc. E esta coisa do treinador, do presidente, agora vou dar a cara, agora sou uma pessoa muito corajosa e vou lá para ser insultado, porque nem sequer pode representar a frustração das pessoas, mas nem sequer representam a maioria dos seus adeptos, porque aqueles que lá estão não são a maioria dos adeptos. A maioria dos adeptos tem outra atitude, tem outra postura, mesmo sentindo-se frustrado. Portanto, tenho muita dificuldade nesta nova ordem que é ir lá ouvir os insultos, seja ao pé do autocarro, seja depois quando dou a chamada volta olímpica. Não consigo conceber isso, eu não faria assim, e acho que é um momento muito delicado do Benfica, e neste momento fala-se de uma circunstância que eu queria relembrar, que estamos numa época que é a primeira vez, está bem que o Ruben Amorim saiu por motivos diferentes, mas é a primeira vez na história do futebol que Benfica, Porto e Sporting, os ditos três grandes, trocaram de treinadores na mesma temporada. Não há memória de outra coisa. E já vamos em 12 clubes dos 18 que já trocaram. Portanto, isto deixa aqui um momento e um ato de reflexão só para pensarmos que realmente há muita pouca paciência, e acho que há, acima de tudo, muito pouco e mau planeamento de quem dirige. E se calhar o problema não está nos jogadores, não está, se calhar, no próprio treinador, está nos cérebros, em quem pensa, e a maneira como, de forma imediata e rápida, se quer fazer tudo e não se consegue fazer nada. Pedimos um comentário um pouco mais curto aqui à prestação do Sporting. Gabriel Alves, concordas de alguma maneira com um facto aqui que o Pedro Henriques tinha falado, que é o campeão deste ano provavelmente será o menos mau? Será o menos mau o Sporting em termos de forma nesta altura, e esta exibição frente ao Nacional mostra isso mesmo? Olha, sim, eu diria, se fosse navegante com muito mau tempo no mar alto, eu diria mesmo com grandes tempestades, portanto. Na verdade, conseguiu sobreviver e está na frente, é o menos mau. Era a equipa que... Trincão faz um grande golo. Faz um grande... E isso é muito bom para o Trincão, porque ele andava um pouco desaparecido, difícil adaptação a este novo modelo do Rui Borges, portanto ali há alguma dificuldade, mas a verdade é que isto é muito importante para um jogador de futebol, porque o jogador é pessoa, não esquecer isso, nunca. Às vezes parece que são robôs, não são robôs, são pessoas. Naturalmente precisam também, além de estar em forma, de serem profissionais, de serem capazes, que se fale com eles, que se converse, que se dialogue, e olha, mesmo usa a palavra, se discuta no bom sentido aquilo que tem que fazer, deve fazer e não está a fazer ou devia fazer. Portanto, estamos a falar entre pessoas em que a inteligência naturalmente tem que vir sempre ao de cima e em primeiro lugar. Portanto, eu acho que este Sporting é de facto o menos mau. A Ruben Amorim teria talvez, ele não está, foi-se embora, feito um passeio face àquilo que estamos a ver nos dois outros candidatos ao título, depois dessa tormenta de mar alto que o Sporting passou. A verdade é que parece que a caravela vai
vai navegando, em adaptação a novas águas, mas vai navegando. E já leva aquilo que estão a passar os outros clubes. E já leva aqui uma vantagem que o cimenta no primeiro lugar. Já recuperou praticamente aquilo que tinha perdido. Luís Pinto Coelho, no lançamento ontem da partida do Sporting, dizias que apesar do momento mais positivo do Nacional, que tinha vencido as últimas partidas, não acreditarias que poderia levar pontos de Alvalade. Confirmou-se essa tua perspectiva e podemos falar neste caso de mais mérito do Sporting? Sim, o Nacional nunca causou perigo, foi uma equipa organizada, mas que ofensivamente não criou grandes problemas ao Sporting. O Sporting não foi brilhante, mas foi eficaz e suficiente, e é importante referir que é um jogo entre as eliminatórias da Champions. Há desgaste físico, há alguma gestão também que tem que ser feita, há alguns problemas que o Sporting tem tido com a questão das lesões, e o Sporting cumpriu, ganhou bem, foi um justo vencedor. E obviamente que estando na frente com alguma margem, é neste momento o principal candidato ao título. O embalo do início da época vai valendo alguma coisa, obviamente, e para já tem sido uma equipa mais eficaz, mais consistente, também tem se calhar um plantel mais equilibrado no seu todo, e ontem ganhou bem, não houve qualquer problema, porque o Nacional ofensivamente não foi uma equipa que criasse problemas ao Sporting. Parece um problema, porque Morita deverá ser o novo lesionado do clube de Alvalade. Pedro Henriques, como é que olhas para esta prestação do Sporting, que arrancou com o Gyökeres, não é? Exato. Bem, mas isso já nós sabíamos desde onde... Tu já tinhas dito que isso ia acontecer, sim. Um bocadinho de humildade é sempre bom estar a brincar. Não, isto para dizer o seguinte, eu acho que a grande questão do Sporting, e temos vindo também todos nós aqui a dizer sistematicamente, é a recuperação dos seus jogadores lesionados naquilo que é a sua plenitude. Ou seja, de repente um treinador diz assim, eu tenho quem quer que seja, sabemos que é difícil num clube, disponível, sem qualquer limitação. E neste momento o Sporting tem tido muitas dificuldades. Basta ver que, quando vimos ontem a bancada do Sporting, onde estavam o Pedro Gonçalves, onde aparece no Santos, portanto aparece uma série de jogadores que, obviamente, os Sportingistas dizem estes jogadores deviam estar nem sequer no banco, deviam estar a titulares, porque são de caras quase todos eles titulares. E essa é a grande dificuldade do Sporting, que ao forçar também a recuperação o mais rápida possível dos jogadores, vai correndo alguns riscos, como aparentemente foi esta questão do Morita, que pelo menos saiu com uma cara bastante triste, decepcionado, muitas vezes foi ficado no banco, portanto pode estar ali também mais uma questão de lesão, e esta é a grande dificuldade depois de um clube, que é a necessidade de ter os jogadores recuperados rapidamente, o departamento médico a bombar para os recuperar, mas sabemos que as recuperações também têm o seu tempo, e este é o grande grau de dificuldade do Sporting neste momento. De qualquer maneira, uma vitória que acho que com dificuldade, o Nacional é uma equipa muito bem organizada, com um bom treinador, e a fazer até uma parte da época bastante interessante, mas o Sporting acabou por conseguir dar a volta, e neste caso até distanciar-se em relação ao Benfica, que é sempre relevante e importante nesta luta dos três, e vamos ver hoje como se comporta o Porto, para deixar já o teaser para o que vem a seguir. Às 6 da tarde, emissão especial de desporto com o Porto Santa Clara. Luís Pinto Coelho, é um Porto bastante aqui condicionado, várias ausências. Como é que José Tavares vai resolver este problema naquele que será também a primeira partida com Anselmi ali a tirar as primeiras notas sobre a sua nova equipa? Sim, esperemos que os jogadores se queiram mostrar ao novo treinador, não é? E queiram impressionar a Martim Anselmi. É um jogo muito difícil. Santa Clara é uma excelente equipa, ganhou, por exemplo, em Alvalade, e o Porto tem que deixar tudo em campo, tentar aproveitar a derrota do Benfica para se colocar em segundo lugar. Há aqui algumas baixas, Samu, Nico, isso também vai ser... Está aqui também, creio. Há aqui várias baixas, o Porto vai ter que mexer um bocadinho, mas também há a oportunidade, por exemplo, para Denis Gulo se mostrar, se calhar o próprio Vasco Sousa também. Há aqui alguns jogadores que podem ter essa oportunidade, e muitas vezes na impossibilidade dos colegas surge aqui algumas chances, mas é um jogo extremamente difícil, a grau de dificuldade pelo momento desportivo e também anímico da equipa. Esperemos que a derrota ontem de um dos rivais também dê aqui um elan extra para o Porto tentar chegar ao segundo lugar, que era extremamente importante, e continuar um bocadinho na luta pelo título, porque depois ainda vai receber Sporting e Benfica, e isso era importante nesta fase, fazer os 3 pontos e encostar um bocadinho na frente. O que é que esperas deste Porto, sem as principais figuras, várias ausências no meio campo e o grande
goleador também ausente. Gabriel Alves, o Porto não tem sabido aproveitar as ofertas que têm dado os outros grandes no topo da tabela. Olha, o Porto neste momento está naquilo que se pode dizer num hiato. De resto, eu subscrevo aquilo que o Luís acabou de dizer. Chamei a atenção para este facto, que é preciso ter aqui em referência o Santa Clara e o Casa Pia também, não é? Depois daquela vitória de ontem, excelente vitória, estão... Alô, Braga? O Braga que se ponha atento, porque eles querem discutir o quarto lugar. E, portanto, agora aí, se o Casa Pia ontem pôs em sentido o Benfica, da forma como fez, atenção Porto com o Santa Clara. Santa Clara não quer, de maneira nenhuma, perder pontos mais em relação ao Braga. Já esteve na quarta posição e quer voltar lá. Muito bem. Pedro Henriques, o que esperar deste Futebol Clube do Porto? É um 11 um pouco mais difícil para escalar? Tenho aqui algumas dúvidas, mas eu acho que as certezas são o Diogo Costa. Eu acho que o titular a central é o Djaló, claramente. Pode haver aqui dúvidas entre Pérez e Otávio. Eu, por acaso, até acho que vou colocar o Pérez. Moura à esquerda e o João Mário à direita. Eu acho que aquele duplo pivô vai ser Alan Varela, Vasco Sousa. O Galeno mantém-se à esquerda, o Dérgio lá à frente, o Favieri também vai a jogo. Também aqui a minha dúvida entre Mora e Gonçalo Borges. Eu vou apostar no Mora. Muito bem, pode acompanhar também com a ajuda do Pedro Henriques e não só essa partida de Porto Santa Clara, mas logo vamos aos campeões de hoje e respectivas notas. Gabriel Alves, quem é o campeão deste domingo para ti? Olha, para mim os campeões são treinadores do Benfica com quem eu tive o grato prazer de conviver e entrevistar ao longo da minha vida ligado ao futebol. Otto Glória, com quem aprendi tanto. Sven-Goran Eriksson, Mário Wilson, John Mortimer, Tony, Jesualdo Ferreira, e Jupp Heynckes, não se esqueçam, campeoníssimo na Alemanha e na Europa, Rui Vitória, Pavlic, Lajos Barotti, Artur Jorge e sempre aquele que é polémico e ainda continua a dar cartas no mundo, Portugal, Brasil, Arábia agora, Jorge Jesus. Para eles, todos, a minha nota, olha, obrigado por vos ter conhecido, grandes senhores, grandes treinadores de uma grande marca chamada Benfica. Depois faço aqui uma referência a um amigo meu que é comentador de vinhos, analista de vinhos, mas que em relação a isto do Benfica escrevia no Facebook, num post seu, o bairro do humor é uma tragédia muito mal, pois. E lembra aqui o Totosport hoje com o título Benfica como a Juve, Di Maria não chega. Knockout de reviravolta. Pesado. Portanto, fico por aqui e lembro que Abel, não sei por acaso, disse hoje, vou para o meu último ano no Brasil. Eu pergunto, Portugal, Premier League, Arábia, vamos aguardar. Muito bem. E falta também o Luís Pinto Coelho com a respectiva nota e o campeão de hoje, Luís? São 3 campeões, mas muito rapidamente, 18 para o João Pereira, grande trabalho no Casa Pia, treinador que eu acho que vai dar um salto rapidamente. 10 para Bruno Lage, porque tem que se libertar da questão do adepto. Ele não é adepto, ele é treinador e os adeptos querem um treinador eficaz, não querem um adepto. Esta questão de se ligar sempre ao adepto, que eu sou adepto do Benfica, querem eficiência e resultados, não querem adeptos como treinadores. E depois, para a pessoa que gravou e que pôs cá fora o áudio, acho que a sociedade está um bocadinho doente e as pessoas... Acho muito feio isto, as pessoas logo com os telemóveis a gravar para depois colocarem cá fora, por isso 0 para a pessoa que fez isso, que é algo que não me agrada nada. Pedro Henriques, campeão e nota para este domingo. Olha, Casa Pia e o seu treinador João Pereira, nota 14, já falámos aqui sobre isso, 15 para o João Simões, a humildade e a simplicidade, para, além do gol que marcou a sua estreia, a humildade e a simplicidade que colocou naquilo que disse no pós-jogo é extraordinário, faz-me pensar que ainda há jovens que amam aquilo que fazem, neste caso amam o futebol e o jogo, por assim dizer, e nota 17 para a seleção portuguesa de handball, hoje às 14h30 jogamos com o Chile, precisamos de um ponto para evitar nos quartos de final a poderosa Dinamarca, relembrar que o Chile, embora sejamos claramente favoritos, além de ter ficado medalha de bronze no Campeonato da América do Sul e Central, atingiu o jogo 50 no Campeonato do Mundo, que é um feito histórico para eles, e ao mesmo tempo tem esta questão de ter atingido pela primeira vez o main round e portanto vão ficar na pior das classificações, que será 24º, se tudo não correr bem a eles, mas que será sempre das melhores classificações neste modelo atual. Portanto, seleção portuguesa em qual todos nós depositamos grandes esperanças, já estamos nos quartos finais, esperemos que em primeiro lugar para evitar a Dinamarca e portanto nota 17 é já daqui um bocadinho e acompanha às 14h30.
Muito bem, de resto só aqui uma nota de última hora, marca o Parma, o Sérgio Conceição com o Milan está com 26 minutos a perder em casa neste momento, num contra-ataque do Parma, também nos últimos instantes. Vitória de Jannik Sinner no primeiro grande slam da temporada em ténis. Fica por aqui a análise no mundo do desporto, em mais uma edição do E o Campeão é hoje com o Pedro Henriques, Gabriel Alves e Luís Pinto Coelho. Bom fim de semana, campeões.